O bolo ainda estava sobre a mesa quando ele saiu. Era um bolo de chocolate, meu favorito, com cobertura de cerejas e um feliz aniversário, Ana, escrito em letras tortas de glacê branco. Eu tinha encomendado dias antes, imaginando que mesmo depois de tanto tempo, meu marido ainda se lembraria de como eu adorava aquele sabor. Mas quando as velas se apagaram sozinhas, percebi que ele nem sequer tinha esperado para ver o brilho dos meus olhos ao soprá-las. O celular vibrou no meu bolso. Não era uma mensagem de parabéns, mas um áudio curto enviado por engano, ou talvez não. Uma voz feminina rouca de riso perguntando: "Você vai demorar muito, amor? Estou com saudade." Não precisei ouvir mais. O nome dela já ardia na minha memória há meses, como uma ferida que eu insistia em não tratar. Saí do restaurante sem pagar a conta, os saltos batendo no chão como martelos. Não chorei. Não gritei. Apenas dirigi até o endereço que tinha descoberto nas mensagens dele, um apartamento pequeno no centro, com cortinas sempre fechadas. Bati na porta com os nós dos dedos, 1, 2 vezes até que ele abriu, a camisa desabotoada, o cabelo desgrenhado, o cheiro dela ainda colado na pele. Seus olhos se arregalaram. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Não respondi. Só empurrei a porta com o ombro e entrei. Ela estava na sala, enrolada num lençol, os lábios inchados de beijos, as unhas pintadas de vermelho, a mesma cor que eu usava no nosso primeiro encontro. Olhou para mim, depois para ele, e seu sorriso se apagou como uma vela no vento. "Você tem 30 segundos para sair", disse a ela, sem tirar os olhos do meu marido. Ele tentou segurar meu braço. "Espera, vamos conversar?" "Conversar?" Minha risada foi seca, cortante. "Você passou 6 meses conversando com ela nas minhas costas. Hoje é meu aniversário, e você escolheu me trocar por isso." Apontei para o lençol sujo no chão, para as garrafas de vinho vazias, para a cama desfeita. Ela juntou suas coisas em silêncio, vestindo-se com pressa, evitando meu olhar. Antes de sair, murmurou algo que soou como desculpa, mas eu já não estava mais ouvindo. Meu foco era nele, no jeito como seus dedos tremiam, como a culpa finalmente o alcançava. Quando a porta se fechou, ele tentou se aproximar. "Ana, eu não queria que fosse assim. Eu só precisava de um tempo." "Tempo?" Repeti, como se a palavra fosse um objeto estranho entre nós. "Você teve 10 anos. 10 anos para me dizer que não era feliz. 10 anos para me deixar ir em vez de me humilhar assim." Ele baixou a cabeça. "Eu sei. Eu sou um covarde." "Não." Balancei a cabeça. "Covarde é quem foge. Você veio até aqui. Você escolheu." Apontei para o apartamento vazio, para as fotos que ele nunca teve coragem de tirar das paredes, para o anel de casamento que ainda brilhava em seu dedo. "Agora vai ter que viver com isso." Ele tentou tocar minha mão, mas eu recuei. "Não me toque. Não hoje. Não nunca mais." Saí sem olhar para trás. O bolo ainda estava na mesa do restaurante, intocado, as velas derretidas em poças de cera. Peguei uma faca da cozinha, corte um pedaço e comi com as mãos, sentada no chão da minha casa, sozinha. O chocolate era amargo, exatamente como eu imaginava que seria. A porta do prédio rangeu quando fechei atrás de mim, o som ecoando pelo corredor vazio como um suspiro final. O elevador subiu devagar, parando no 3º andar, onde a luz piscava intermitente, como se também estivesse cansada de funcionar. Dentro do apartamento o silêncio era espesso, quase físico, apertando o peito. Joguei a bolsa no sofá e deixei as chaves caírem no balcão, o metal batendo contra a madeira com um ruído seco. Não chorei. Não havia lágrimas, só uma raiva surda que queimava por baixo da pele, como febre. Abri a geladeira e peguei a garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Agora qualquer ocasião era especial o bastante. Servi um copo, depois outro, e me sentei na varanda, observando a cidade iluminada, indiferente à minha dor. Os carros passavam lá embaixo, faróis riscando a noite em linhas brancas e vermelhas, pessoas indo para algum lugar, qualquer lugar, menos para casa para descobrir que suas vidas eram uma mentira de uma década. O telefone vibrou no bolso. Não atendi. Não era ele não tão cedo. Talvez fosse minha irmã, minha mãe, alguma amiga que ainda não sabia. Deixei no silencioso. Não queria consolo, não queria palavras vazias. Queria que o mundo parasse de girar por 5 minutos, só 5, para que eu pudesse respirar sem sentir que estava me afogando. Amanheceu sem que eu percebesse. O vinho havia secado na garganta, deixando um gosto azedo. Levantei, tropeçando nos próprios pés, e fui até o banheiro. No espelho, meu reflexo era estranho. Olhos inchados não de choro, mas de noites em claro, cabelos despenteados, a camisa amassada do dia anterior.
Passei água no rosto e escovei os dentes com movimentos mecânicos, como se isso pudesse limpar também a memória das últimas horas. Vesti uma camiseta larga e um moletom, calcei tênis sem me preocupar com meias. Precisava sair. Precisava de ar. A rua estava fresca, o sol ainda baixo no céu, pintando as calçadas de um dourado pálido. Caminhei sem rumo, virando esquinas ao acaso, até parar em frente a uma cafeteria que nunca tinha notado antes. Entre as mesas de metal do lado de fora, uma mulher de cabelos grisalhos lia um livro com uma xícara de café já frio à frente. Ela levantou os olhos quando me sentei, deu um sorriso breve e voltou às suas páginas. O usual? Perguntou o garçom, um rapaz magro com uma cicatriz acima da sobrancelha. Café preto. Forte. Ele assentiu e desapareceu. Fiquei olhando para as mãos, os dedos ainda marcados pelo anel que tinha tirado na noite anterior e jogado na gaveta, junto com as alianças que nunca mais usaria. O metal havia deixado uma linha branca na pele como uma cicatriz. O café chegou quente demais, queimando a língua no primeiro gole. Não me importei. A dor era boa. Era real, tirou-me por um instante daqueles 10 anos de ilusão. Do outro lado da rua, um homem arrumava a vitrine de uma loja de discos. Música clássica vinha dos alto-falantes, algo de Chopin, uma valsa lenta e melancólica. Fechei os olhos e deixei as notas me envolverem, imaginando que estava em outro lugar, outra vida, onde as coisas não desmoronavam em questão de minutos. Quando abri os olhos novamente, ela estava ali, sentada à mesa ao lado com um casaco de lã despenteado e as unhas roídas até a cutícula. Não a havia há quase 2 anos. Não desde que ela tinha sumido sem explicação, deixando para trás apenas um bilhete rabiscado. Não posso mais. Desculpe. Clara, disse sem pensar. Ela levantou a cabeça, surpresa. Por um segundo, vi o mesmo choque no seu rosto que devia estar no meu. Ana. Sua voz era rouca, como se não a usasse há muito tempo. Meu Deus! Que coincidência! Não era. Nada era coincidência. A vida só nos jogava de volta as pessoas que não soubemos segurar. Você está diferente, menti. Ela não estava. Apenas mais magra, mais pálida, os olhos com sombras que não eram de maquiagem. Como eu. Você também, respondeu, e pela primeira vez notei que ela não estava sozinha. Uma criança, uma menina de uns 4 anos, brincava no chão com um guardanapo de papel, dobrando em formas que só ela entendia. Sua filha? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Clara assentiu, passando a mão nos cabelos da criança com um gesto que era ao mesmo tempo protetor e cansado. Sim, a lua. O nome soou estranho, poético demais para aquele mundo cinzento. A menina olhou para mim com curiosidade, os olhos grandes e escuros, iguais aos da mãe. Você não me contou, disse, e só então percebi o quanto aquilo doía. Não pela criança, mas pela mentira. Por mais uma mentira. Não tinha como, Clara baixou a voz. As coisas eram complicadas. Sempre são. Silêncio. O garçom passou entre nós, limpando uma mesa com movimentos bruscos, como se quisesse apagar algo invisível. Você ainda mora no mesmo lugar? Perguntou ela finalmente. Balancei a cabeça. Não, agora moro sozinha. Clara não insistiu. Não perguntou por quê. Talvez já soubesse. Talvez todas nós soubéssemos no fundo, que a solidão era o preço de escolhas que não tivemos coragem de fazer a tempo. A menina Lua esticou a mão e tocou meu braço. Você está triste? Perguntou com uma franqueza que só as crianças têm. Olhei para ela, depois para Clara e então para o céu, onde as nuvens começavam a se juntar, prometendo chuva. Não, respondi. Estou livre. O vento trouxe o cheiro de terra molhada antes que as primeiras gotas caíssem. Clara observou o copo de vinho entre os dedos, girando devagar, como se o líquido pudesse revelar algo que as palavras não conseguiam. Lua, impaciente, pulou da cadeira e correu até a beira da calçada, estendendo os braços para sentir a chuva fina no rosto. Ela tem 5 anos, disse Clara, sem tirar os olhos da filha. A mesma idade que eu tinha quando minha mãe desapareceu. Não respondi. Não havia o que dizer. As gotas foram ficando mais grossas, batendo nas mesas de metal com um som oco, como se o mundo estivesse se esvaziando aos poucos. Clara finalmente olhou para mim, os olhos brilhando não só pela chuva, mas por algo mais antigo, algo que carregava há décadas. Você se lembra da Casa Azul? Aquela perto do rio? Lembrei. Como poderia esquecer? A casa onde guardávamos nossas mentiras mais bem costuradas, onde o silêncio era uma moeda de troca e as paredes sabiam demais. O lugar onde tudo havia começado a desmoronar. Foi lá que encontrei as cartas, continuou ela, baixando ainda mais a voz, como se o passado pudesse ouvi-la. As que ele escreveu para você. Todas sem resposta.
Senti o peso daquilo no peito, como uma pedra que eu havia enterrado há muito tempo e que agora voltava à superfície. As cartas, as palavras que nunca li, as promessas que nunca fiz, os caminhos que nunca tomei. Clara sorriu, um sorriso torto, quase cruel. Você sempre soube, não é? Que ele nunca foi realmente meu. A chuva caía mais forte agora, borrando as luzes dos postes, transformando a rua em um espelho quebrado. Lua voltou correndo, os cabelos colados no rosto, os pés descalços sujos de lama. Ela se encostou em Clara, que a puxou para o colo sem tirar os olhos de mim. Ele morreu no ano passado, disse Clara. Câncer. Levou 3 meses. Não senti nada. Ou senti tudo de uma vez. Alívio, culpa, uma raiva surda que não tinha mais para onde ir. O garçom apareceu com um guarda-chuva aberto, oferecendo com um gesto mecânico, como se já tivesse visto essa cena antes. Como se soubesse que algumas histórias só terminavam quando a chuva lavava o que restava. Você deveria ler as cartas, a murmurou Clara, enquanto se levantava com Lua nos braços. Ou queimar. Não importa. Só não deixe elas apodrecerem numa gaveta como tudo o resto. E então se foram as duas, desaparecendo na cortina de água como fantasmas de uma vida que já não era minha. Fiquei ali sob a chuva com o guarda-chuva fechado ao meu lado, deixando que a água fria escorresse pelo rosto, pela nuca, pelas mãos que tremiam não pelo frio, mas pela memória. Quando voltei para casa, o apartamento estava vazio como sempre. Mas dessa vez a solidão não doía. Era apenas um fato, como a chuva, como o tempo, como as escolhas que fazemos quando ainda acreditamos que há algo a perder. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e lá estavam elas, as cartas amareladas, os envelopes desgastados pelo tempo. Peguei uma ao acaso, rasguei o papel com os dedos ainda úmidos e deixei os pedaços caírem no chão, como pétalas de uma flor que nunca desabrochou. Depois, deitei na cama e fechei os olhos. Do lado de fora a chuva parou. O silêncio que veio em seguida não era vazio. Era leve. Como se finalmente algo tivesse terminado. O sono veio sem aviso, pesado e sem sonhos, como se o corpo tivesse decidido por si só que era hora de afundar. Quando acordei, a luz do fim da tarde entrava pela fresta da cortina, desenhando uma linha dourada no chão, sobre os fragmentos das cartas. Levantei-me devagar, os ossos rangendo como portas antigas, e recolhi os papéis rasgados. Não os li. Não havia mais necessidade. Joguei-os no lixo da cozinha, junto com as cascas de laranja que haviam secado no balcão, esquecidas há dias. Tomar café foi um gesto mecânico. A água fervendo, o pó escuro caindo no coador, o cheiro que subia e se misturava ao ar úmido do apartamento. Bebi em pé encostado na pia, olhando pela janela o céu que começava a clarear depois da tempestade. As ruas brilhavam, lavadas, e as pessoas voltavam a passar, pressurosas, como se nada tivesse acontecido. Vesti a jaqueta que estava pendurada no encosto da cadeira, ainda com o cheiro de chuva, e saí. Não havia destino, apenas o desejo de caminhar até que as pernas cansassem. A cidade respirava aliviada, como se também tivesse se livrado de um peso. Passei pela praça onde costumávamos sentar nos bancos de madeira, comendo pão com manteiga comprado na padaria da esquina. Agora, as crianças brincavam ali rindo, e os pombos bicavam migalhas esquecidas. Segui até o rio. A água corria alta, carregando galhos e folhas, restos do temporal. Encostei-me na grade frio do metal, observando o movimento que nunca parava, mesmo quando tudo mais parecia estagnado. Lembrei-me, sem dor, da última vez que estive ali, com as mãos enfiadas nos bolsos e a sensação de que algo estava prestes a se quebrar. Dessa vez, porém, não havia expectativa. Só o rio, o vento, e o som distante de um barco que se afastava. Quando voltei, já era noite. O apartamento estava como deixei, mas algo havia mudado. Não eram as paredes, nem os móveis, nem mesmo o ar. Era eu. Sentei-me à mesa, acendi a luminária de mesa com a base de metal gastas e peguei um caderno em branco que encontrei no fundo da gaveta. A caneta, ao tocar o papel, hesitou por um instante, como se também ela soubesse que aquilo era um começo. Escrevi a data no topo da página. Depois, sem pressa, comecei a traçar letras que não eram para ninguém. Não eram despedidas, nem explicações, nem promessas. Eram apenas palavras, soltas como as folhas que a chuva havia arrastado. E pela primeira vez em muito tempo, não me importei se alguém as leria um dia. Deitei-me mais tarde, com a janela entreaberta. O som da cidade noturna entrava em doses suaves. Um carro passando, uma risada ao longe, o latido de um cachorro. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era felicidade, não era paz. Era apenas isso, o peso das coisas que não precisavam mais ser carregadas, e a leveza estranha de um corpo que finalmente aprenderá a flutuar.